Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos o prazer e a honra de entrevistar o Dr. Fabrício Pozzocco, advogado especialista em Direito Digital e Civil, bacharel em Direito e especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Católica de Santos, a Unisantos. Fabrício Pozzocco atua há 20 anos como advogado, com especializações em Direito do Consumidor, Direito e Processo do Trabalho e Direito Empresarial. Ele também é mestre e doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, Portugal. Atualmente é sócio e proprietário do escritório Pozzocco e Associados, Advogados e Consultores, e também professor convidado da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, ESA, OAB São Paulo, e em curso de graduação e pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil em diversas instituições de São Paulo. Obrigado, doutor Fabrício. Seja bem-vindo aqui ao programa do Transportador. Boa noite. Boa noite. Eu quem agradeço essa oportunidade de estarmos conversando sobre os temas e falar tanto com você quanto com o nosso amigo caminhoneiro a respeito desse nosso bate-papo aqui. E hoje nós vamos falar sobre fake news, uma das especializações do doutor Fabrício. Doutor, o Brasil é o maior usuário de redes sociais na América Latina. Vemos diariamente todo mundo checando mensagens, criando posts, expressando opiniões, criando grupos, assim como compartilhando freneticamente tudo o que recebemos. Qual o perigo disso? Nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala de compartilhamento de mensagens, exatamente por essa situação da fake news que você acabou colocando. Para a gente poder falar um pouquinho para o nosso amigo caminhoneiro, para a gente poder lembrar, as fake news são as notícias que são falsas, aquelas notícias inverídicas, só que elas têm uma grande aparência de veracidade. A gente olha para aquilo e até de repente dá uma desconfiadinha ou parece que é alguma situação aí um pouco mais difícil de entender, mas mesmo assim, aquela vontade de compartilhar, a gente aperta o botão e já passa para frente. Ô doutor, atualmente se fala muito de fake news, né? Inclusive nós temos aí recentemente, há uns 3 meses atrás, uma notícia que abalou aí o mundo das redes sociais, que foi a Cambridge Analytica, aquela empresa inglesa que aproveitou do espaço dentro do Facebook, criou uma espécie de joguinho e coletou dados de mais de 50 milhões de pessoas, influenciando na campanha do Donald Trump. E nós estamos em época eleitoral. Como que podemos identificar se uma notícia é verdadeira ou falsa, doutor? O mais importante de tudo isso, Cláudio, é a forma como a gente lida com a rede social ou com a internet. Então existem algumas dicas que são básicas e são rápidas para a gente poder identificar. Primeira coisa, observar quando a gente está falando a questão que envolve a URL, né? Aquele endereço que tem em cima da indicação dessa notícia. Lá na barrinha onde vai o www. Isso, www. Segunda coisa, confiar ou não confiar, ou seja, sempre checar a fonte que está sendo colocada. É importante que a gente lembre que muitas vezes a gente tem alguns jornais, algumas revistas que têm uma certa credibilidade nas reportagens. Outras, na verdade, são nomes muito parecidos, mas que a gente sabe que só pela semelhança do nome isso já não é verdadeiro. Então a gente vê, por exemplo, desculpa, mas só para dar um exemplo, a gente vê a questão da Folha de São Paulo, eu ia citar, né? esse exemplo. E a questão que acaba inventando a Folha Paulistana. Ou Folha, né? Paulo. Isso, ou Folha Paulo. E a gente bate o olho rapidamente e tem essa situação. Então são situações que acabam geralmente causando esse impacto, essa situação negativa, a partir do momento em que nós passamos a disseminar essa espécie de informação. E hoje em dia, com a legislação eleitoral da forma que está sendo colocada, e principalmente com a legislação civil e criminal, as pessoas que acabam inadvertidamente espalhando, auxiliando a distribuição da fake news, também pode vir a ser responsabilizada, tanto civil quanto criminalmente. Doutor, é exatamente essa a minha pergunta. Compartilhar uma informação que não seja verdadeira ou caluniosa sobre uma pessoa ou marca nas redes sociais pode gerar algum tipo de processo ou atuação para o disseminador? A regra ou lei também vale para o WhatsApp, que é um aplicativo? Sim. Essa pergunta é muito importante, Cláudio, até porque o nosso amigo caminhoneiro consiga entender essa situação. Para esse nosso amigo caminhoneiro que está aí vendo a gente,
Lembre-se que a situação hoje, tanto em âmbito criminal quanto em âmbito civil, acaba gerando uma punição, não somente para quem faz ou elabora fake news, mas principalmente para quem divulga fake news. Então hoje é muito importante que se entenda que existem indenizações por danos morais, em que se discute, Cláudio, a responsabilidade civil dessas pessoas pelo compartilhamento da informação e disseminação da informação. Então imagine, na verdade, que você me manda uma notícia e eu, através de um WhatsApp ou do meu Facebook ou de alguma outra rede social, enfim, acabe replicando isso. Quantos mais vezes essa informação foi replicada, maior a pessoa que está sofrendo o dano tem direito à indenização. E você, que simplesmente foi a pessoa que passou para frente essa informação, também pode vir a ser responsabilizado, tanto de maneira civil quanto de maneira criminal. Principalmente dependendo dos motivos pelo qual a informação é colocada e o dano que ela pode ocasionar. Então a gente tem várias notícias que acabam causando problemas, a gente tem muitas vezes imagens que acabam causando problemas, e isso o nosso amigo caminhoneiro precisa lembrar e tomar cuidado, porque se ele na verdade acabar disseminando uma informação falsa, ele tem que saber que ele também pode vir a ser responsabilizado tanto civil quanto criminalmente. Daí a importância de levar esse esclarecimento para todos nós. Doutor, há pouco mais de um mês, né, a categoria dos caminhoneiros resolveu e se organizou através do WhatsApp. O senhor obviamente Sim. soube e acompanhou, atento, como todos os brasileiros, esse protesto em relação ao aumento do diesel. Sim. Né? Para nós que gerenciamos redes sociais, foi um desafio. Sim. Foi um desafio muito grande. Por quê? Porque esse protesto não tinha liderança, ou liderança especificamente, fisicamente localizável, né? Localizável, e as notícias iam pululando, iam sendo criadas de uma forma muito grande, né? Em momentos como esse, qual a melhor dica para quem está do lado de cada tela? A situação, Cláudio, é bem delicada, mas é importante que a pessoa tenha que entender a credibilidade de quem está transferindo essa informação. Então, voltamos naquela situação inicial que estávamos conversando. Eu, que sou aquela pessoa que recebo essa informação, eu preciso ter a calma necessária, eu preciso averiguar a situação para que possa transmitir essa informação para outras pessoas e sem disseminar essa notícia falsa. Como nós estamos falando, existem algumas dicas para a gente poder observar isso, né? Até depois eu acho que era interessante se eu pudesse disponibilizar você, para que você pudesse de repente colocar no site. Sim. Tem algumas coisas bem legais para a gente poder falar, mas basicamente a credibilidade do órgão que informa isso é muito importante. Uma coisa somos nós estarmos conversando e falando sobre a paralisação, o movimento, como nós vamos fazer. Outra coisa, de repente, é alguém publicar um áudio, como a gente ouviu vários, né, dizendo, olha, está todo mundo quebrando tudo aqui, a gente vai matar todo mundo e tal, quando a situação era totalmente diferente, né? A gente acompanhava uma situação na televisão, aí depois a gente ouvia áudios nesse sentido, e isso foi levando a população a ficar extremamente aterrorizada, né? Já não se sabia mais se o movimento já era bacana, se o movimento estava ficando ruim, ou se as pessoas que lideravam o movimento, que não existia uma presença física, mas apareceram várias pessoas dizendo-se líderes, né? De repente apareceu, a gente viu algumas publicações na internet, até o nosso amigo caminhoneiro também deve ter visto, que apareceram várias pessoas se intitulando líderes do movimento, né? Que tinham informação sobre isso, e quando na verdade os próprios caminhoneiros diziam, eu não conheço você, eu não sei quem você não vem aqui tumultuar uma coisa que a gente está fazendo para poder resolver um problema de uma maneira legítima. Então eu acho que esse cuidado é importante que a gente comece a ter consciência agora, para evitar que o emocional da gente faça com que, na verdade, essa situação extrapole e perca o controle. Vamos imaginar agora que nós estamos falando das eleições, né? Imagine de repente um vídeo mal colocado ou uma informação, uma fake news disseminada para um candidato que seja aí, de repente, um candidato que esteja disputando a presidência da República, um candidato que esteja disputando
o governo do Estado, alguma coisa nesse sentido. Imagine o estrago que isso vem a fazer, não só a imagem pública do candidato, mas como a própria pessoa em relação a isso, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente hoje do TSE, o Luiz Fux, né? Ele está bem antenado a isso, ele tem dado várias entrevistas nos órgãos de comunicação, dizendo inclusive que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, o próprio TSE, já está com ferramentas para poder, antecipando exatamente essa ideia da disseminação das fake news e para aplicar punições imediatas, né? Nós que trabalhamos com direito digital, muitas vezes, também ficamos assistindo, somos contratados por clientes para ficarmos monitorando essas atividades, exatamente porque o perigo da fake news hoje é muito grande. É algo que parece bobo no começo, né? É algo que não faz diferença nenhuma, mas no final pode acabar resultando em situações graves. É um estrago grande. A gente pode até citar um exemplo para a própria questão da internet. No litoral do estado de São Paulo, em Guarujá, há um tempo atrás, uma moça começou a ser divulgado nas redes sociais que uma moça, ela na verdade praticava, uma sequestradora de crianças e praticava magia negra com essas crianças que ela sequestrava. E foi divulgado um retrato falado. Essa moça simplesmente estava andando na rua, encontraram ou acharam essa moça aparecida, a população se juntou e linchou essa moça. Esse caso. Foi um caso cruel. A moça morreu e ela não sabia nem por que as pessoas estavam agredindo. Simplesmente porque acharam o retrato falado, parecido com ela, aconteceu isso. Doutor Fabrício, 1 minuto. Vamos para um comercial. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país e hoje entrevistando o Dr. Fabrício Pozzocco, advogado especialista em direito digital e civil. Doutor, o senhor tem uma ideia da gravidade e da importância que tem esse tema que nós estamos falando? Vamos nos remeter à questão eleitoral, né? As equipes digitais, né, as equipes de marketing digital que eram contratadas anteriormente, tinham o intuito de promover a imagem daquele candidato que o contratou junto aos demais usuários de rede social. Hoje, além de você ter uma equipe com o objetivo de divulgar, de promover o candidato, você tem uma outra equipe para atacar a imagem do candidato. Não, responder possíveis ataques que esse candidato sofra. Então, o que eu estou dizendo com isso? Criou-se uma outra estrutura, ou seja, encareceu o processo, porque nós estamos falando de profissionais, encareceu o processo em virtude de algo que é criminoso, né? A gente vê como a abordagem, a cultura da disseminação das notícias falsas fez com que o próprio comportamento da sociedade começasse a ser modificado, né? A ideia de disseminar algo que aparentemente é ingênuo e que não teria aí esse problema tão grave, dando contas que de repente é um deslize ou uma informaçãozinha, um furo de reportagem, a verdade acabou tomando contornos muito grandes e complicados. E realmente, Cláudio, essa é uma preocupação
muito grande, não só no âmbito eleitoral, como de todas essas outras áreas que possam ser afetadas. A questão, saúde. sim, a questão dos crimes digitais, a esfera pessoal das pessoas, as marcas. Outro dia, não sei se você lembra, Cláudio, saiu na internet uma notícia que falava a respeito de uma rede dessas americanas de sanduíche e tal, aquela coisa toda, que dentro dos sanduíches que eram feitos lá, em uma determinada unidade que tinha sido aberta há pouco tempo, existiam ratos, baratas e tal, aquela situação toda, e que os funcionários estavam sendo demitidos desse lugar porque estavam contando isso nos processos, aquela história toda. A situação acabou sendo complicada exatamente por isso, porque primeiro era uma fake news que tinha sido plantada por um dos profissionais que tinha sido mandado embora por justa causa, e isso acabou causando um problema muito grande. No próprio lugar apareceu lá a vigilância sanitária interditando isso ali aqui em São Paulo, perto ali da região da Paulista, mas por uma fake news isso acabou acontecendo. E depois a Folha de São Paulo veio e tentou dar a notícia real, explicando sobre o problema da fake news, o que estava acontecendo na internet, como eram os problemas. Imagine que uma situação como essa pode acabar com a reputação de um estabelecimento, acabar com a reputação de uma marca, acabar com a reputação de uma pessoa. E isso realmente é extremamente grave. Porque, doutor, o episódio das fake news, né, não é novidade no mundo. Né? Não é novidade no mundo. Notícias falsas disseminadas em jornais, rádios do interior, né? Sempre ocorreram. Coronelismo, né? Sempre ocorreram. O problema é que com as redes sociais isso ganhou uma dimensão monstruosa e aí se torna um problema 3 vezes maior. Né? A gente até pode dizer que se torna um problema insolúvel, porque a partir do momento que isso acontece, conforme as pessoas vão disseminando a informação, por mais que nós tentemos recuperar essa situação, ou apagar os links, ou tentar resolver isso, através mesmo de processos judiciais, as informações correm muito mais rápido do que nós conseguimos andar atrás delas. E isso acaba gerando um problema muito grande. A experiência mostra que nós temos casos, inclusive, em que nós somos contratados para poder mover ações e para poder retirar das redes sociais, retirar do indexação do Google, essas situações todas, essas fake news que falam sobre determinadas pessoas, ou determinadas marcas, ou determinadas situações. E muitas vezes, por força até mesmo da lei, né, nós somos obrigados a indicar quais são os links que essa situação acaba acontecendo. E você consegue, através de algumas pesquisas, de algumas ferramentas de informática, conseguir indicar vários, ou praticamente grande parte desses links. Só que a partir do momento que a gente coloca isso no papel e vai até o fórum, vai fazer uma audiência, vai pedir uma liminar ao juiz, nesse tempo que outras tantas já apareceram. Né? Então a situação acaba ficando complicada. Muitas pessoas se utilizam de servidores fora do Brasil, no caso, fora do país, para poder também fazer essas disseminações, porque aí sabe que a ordem judicial não consegue chegar, mais morosa, é né? mais difícil. Né? Então, realmente é uma batalha que as pessoas tendem a fazer em relação às fake news, exatamente como você colocou. O problema talvez não seja simplesmente repassar essa fake news ou as notícias falsas do tempo todo que já existiram, mas sim as redes sociais e a internet que fizeram com que isso se dissemine numa velocidade muito grande, praticamente um rastilho de pólvora, e as dificuldades que se tem para conseguir apagar esse incêndio depois que ele está formado. Agora, doutor, eu tenho comigo aqui uma possível tese, né, que, obviamente, esse tipo de notícia, ela prospera, ela se propaga no ambiente onde o nível de educação é menor. Né? Até porque, se você tem a convicção de que você não vai fazer para o outro o que você não quer para você, o que você não faz para o outro, quando você se depara com uma situação dessa, no mínimo, você não compartilha. Sim. No mínimo, você não compartilha. Ainda que fosse verdade, né? Porque você fala, puxa, mas é tão prejudicial isso, né? Será que vale a pena divulgar isso? O que a gente não vê acontecendo. Parece que existe uma propensão à maldade,
um regozijo, um prazer em ver aquilo prejudicando o outro. Você colocou, Cláudio, uma coisa muito importante. A questão educacional e a questão cultural nessa questão de disseminação dessas mensagens. A situação não é simplesmente uma situação de lei. Olha, você faz isso, você vai ser punido. Porque as pessoas já conhecem que existem punições, podem desconhecer alguns detalhezinhos, mas sabem que existe uma punição. Mas talvez a cultura ou a forma que é colocado, exatamente, a minha avó falava muito de uma lei de Gerson, né, que existia aí antigamente, a tal daquele jogador que falava que tinha que se levar vantagem em tudo e tal, aquela coisa toda. Eu acho que essa lei de Gerson, né, somado com esse problema cultural, esse problema educacional, no sentido de se fazer aí o mal, né, para as pessoas e principalmente a ideia do território livre da internet, porque parece que a internet é algo que é meio impune, né? Olha, aqui eu posso fazer o que eu quiser, né? Exatamente, aqui não tem regra, então eu posso fazer o que eu quiser. Isso pode gerar efetivamente, e gera efetivamente, essas questões e essas responsabilidades. Doutor Fabrício, mais um minuto. Vamos para mais um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país e hoje entrevistando o Dr. Fabrício Pozzocco, advogado especialista em direito digital e civil. Agora, doutor, nesse sentido, vamos falar do outro lado agora. Como uma pessoa deve proceder caso se sinta ofendida ou tenha a privacidade invadida nas redes sociais? Ela pode abrir um boletim de ocorrência de crime contra a honra, por exemplo? Pode. Vamos deixar claro que existem duas situações específicas quando a gente fala dessas ofensas no âmbito digital. A gente tem uma ofensa chamada criminal e uma ofensa chamada civil. E aí eu acho legal a gente explicar isso para o nosso amigo caminhoneiro. No que diz respeito à ofensa chamada de criminal, existem crimes que são considerados contra a honra, como, por exemplo, a calúnia, a injúria, a difamação. Nesse caso, se isso vier a acontecer através de redes digitais, fake news e por aí vai, é importante que você faça um boletim de ocorrência e, além do boletim de ocorrência, você consiga as testemunhas que presenciaram esse fato ou consiga documentar esse fato através de fotos, imagens e por aí vai, para que você posteriormente possa procurar um advogado da sua confiança e fazer uma representação a fim de que o processo criminal prossiga. O próprio print da tela pode ser uma prova, doutor? Pode. A gente, na verdade, fala até com um pouquinho mais de cautela, porque o print da tela ele serve como um indício de prova, um início de prova. Mas hoje em dia, diante dos recursos tecnológicos que existem, as pessoas podem mudar esse print da tela de uma maneira a favorecê-la ou prejudicá-la. É verdade. Então, para isso, a gente tem uma outra situação probatória, que é chamada de ata notarial. É algo novo que aconteceu agora com um novo Código de Processo Civil e permite, objetivamente, que você documente imagens, sons, vídeos no cartório de notas. Você comparece até um cartório de notas, você vai conversar com o escrevente que está ali, com o tabelião, e ele vai objetivamente entrar na internet, olhar essa situação que está lhe agravando, que está lhe trazendo prejuízo e vai printar, não num papel comum, ele vai printar isso num livro objetivo do cartório. E a partir do momento que faz esse print, exatamente, por isso a ata notarial. E aí a partir desse print, esse ato do tabelião, ele tem fé pública. E aí ninguém mais pode dizer que isso foi alterado ou foi modificado. A ata notarial, infelizmente, não é barata.
é algo que demanda um pouco de recursos. Mas talvez fazer a primeira página na ata notarial, aquela que abre a ofensa, ou aquela mais importante, e aí juntar com todas as outras que foram printadas. Lembre-se que aquele print inicial é o início da prova, mas seria interessante se tivesse essa outra possibilidade, para que isso, quando chega perante um juiz, possa ser utilizado, tanto no âmbito criminal quanto no âmbito civil. No âmbito civil, a regra é que isso vai gerar uma indenização. E essa indenização é calculada, exatamente, por perdas e danos. E essa indenização é calculada pelo juiz segundo os critérios de prudência dele a esse respeito, né? Ele não vai trazer uma indenização multimilionária capaz de transformar a pessoa que é vítima num ganhador da Mega Sena, mas também não vai aplicar uma indenização diminuta que deixe de punir o ofensor efetivamente em relação a esse fato. Agora, doutor, existem outros casos ainda de utilização de redes sociais, no mínimo discutíveis, né? Por exemplo, final de semana, todo cidadão tem o direito de tomar ali sua cervejinha e fazer um churrasquinho, né? Direito constitucional, inclusive. Invariavelmente, né? Se registra uma foto ou outra, se põe na rede social. Intimidade. Que é uma intimidade dele, ele acha que a rede social é uma forma dele mostrar a identidade para o amigo que não pôde vir, mas ele está abrindo a intimidade dele para o mundo todo, né? De qualquer forma, é fato, né? É possível uma empresa se basear na rede social de um candidato a uma vaga para não contratá-lo? E outra, se isso acontece, é passível de algum tipo de punição? Perfeito. Então, vamos tentar explicar a teoria e vamos tentar explicar o que acontece no dia a dia. Na teoria, nós, salvo algumas profissões objetivas, né, como por exemplo a questão que envolve o bancário, que envolve algumas outras profissões, a gente, na verdade, poderia consultar determinadas situações para que pudéssemos saber ou não dessas, se existem algo que acabasse manchando esse candidato para poder estar trabalhando conosco. Eu cito o exemplo do bancário, porque é muito comum. Se o bancário ele é contratado e ele tem, de repente, um crime de furto, essa situação pode ser afastada pela questão que envolve antecedentes e por aí vai. Em outra regra, falando a respeito das profissões como um todo, essa situação, essa investigação que é feita nas redes sociais não deveria ocorrer, mas é praticamente unívoco que os RHs das empresas que fazem as contratações fazem isso. E fazem isso por quê? Porque o perfil do candidato hoje é muito... O perfil de contratação deixou de ser objetivo e passou a ser subjetivo. Quando você encontra vários currículos ou vários candidatos que participam de dinâmicas de grupo e que são semelhantes, por conta das preparações que são feitas, você precisa afetar um critério de desempate. E o critério de desempate acaba sendo, infelizmente, o que se acontece numa rede social. Então vamos ver, por exemplo, o que acaba acontecendo muito, as pessoas no carnaval se vestirem de mulher, né? Algumas empresas veem uma situação como essa e acabam essa situação. Não sei se você lembra agora há pouco, Cláudio, o que aconteceu com uma matriz americana, aqui no Brasil mesmo, sim. na época do carnaval. Sim. Né? Existia uma imagem, né, a respeito de um... O coordenador da empresa. Isso, lembro. O coordenador de empresa se fantasiou no carnaval, né, com uma imagem que é conhecida na internet a respeito de ter aí algumas conotações sexuais, e ele se fantasiou disso no carnaval e tirou uma foto. E até então estavam todos brincando com essa situação no carnaval. Isso foi para os Estados Unidos, o CEO da empresa viu, mandou demitir esse diretor. E mais uns 3 ou 4 que estavam na ocasião. Aí esse diretor do Brasil, o CEO do Brasil, tentou salvar, dizendo, olha, não seja assim, aqui, e foi demitido também. Verdade. Então imagine como isso se propagou, né? O critério subjetivo que nós estamos falando a respeito disso. Então hoje isso é extremamente complicado.
Então né? precisa se tomar Precisa cuidado, tomar inclusive, muito com cuidado com isso. Repare, nós não estamos falando de pessoas que tinham um nível organizacional ou nível de trabalho comum. Nós estamos falando de pessoas que eram diretores, presidentes das empresas que comandavam essa situação toda. Eles foram demitidos por conta de uma situação como essa. Imagine nós, meros mortais, que vamos de repente nos candidatar a um emprego, tentar voltar ao mercado de trabalho, quando os headhunters, né, as pessoas que contratam, se deparam com imagens como essas ou situações como essa. Ainda que o nosso senso de humor seja exacerbado, a opinião hoje do politicamente correto é muito complicado, e isso com certeza vai fazer com que pessoas, por uma brincadeira ou por uma foto mais descontraída no churrasquinho do fim de semana, ou numa festa de aniversário, ou num baile de carnaval, possam ter a sua ficha limada de um processo de contratação por conta disso. Dr. Fabrício, chegamos ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país e deixamos as câmeras abertas para que o senhor possa fazer as suas considerações finais, por favor. Ao amigo caminhoneiro, muito importante esse nosso bate-papo para que a gente consiga ter, com essas informações, espero ter levado aos colegas uma possibilidade de compreensão um pouquinho maior sobre o tema. Gostaria também de agradecer ao Cláudio e a toda a equipe de produção pela tão prodigiosa aventura e a importância do tema e do trabalho que vem sendo desenvolvido aqui pela rede. Realmente esse tema ele é muito empolgante e muito importante também, doutor, porque a priori o que parece ser inocente pode trazer centenas de complicações. Então, amigo caminhoneiro, você que nos dá sempre a honra da sua audiência, fique atento, cuidado com as informações que você dissemina aí pelas suas redes sociais, para que você não esteja compactuando com um crime e para que você também não seja penalizado em virtude disso. No mais, contamos com a sua audiência na próxima terça-feira. Muito obrigado e boa noite. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.